breve está voltando. Se você crê nisso, peço que você louve conosco, todos juntos em uma só voz. Fiquemos de pé para louvar o número 464 do nosso novenário. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Pai, enquanto esse programa espiritual acontece, nós clamamos que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, que nos guie, que nos instrua, para que aquilo que ouçamos e aprendamos aqui seja trazido aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ser com todos aqueles que estão aqui na Igreja do Arruda e com aqueles que por algum motivo hoje não estão. Que eles também sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito e tenham o coração transformados por Ti. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, feliz sábado a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. Uma alegria poder revê-los, reencontrá-los nesse final de semana onde nós temos aqui falado a respeito de uma vida com Deus. Acredito que esse final de semana é um final de semana que precisa ficar assim registrado no nosso coração. Ontem à noite o pastor Luciano Salviano fez um sermão aqui extremamente poderoso, o valor da fidelidade a Deus. E nessa manhã, é claro, no decorrer do dia nós teremos aqui, o pastor Diego, nosso tesoureiro, vai estar falando para nós aqui, fazendo o sermão agora pela manhã. Eu vou apresentar para você, acredito que, na minha visão, é o cerne desse encontro, nesse instante. É o cerne desse encontro.
Mas pela tarde, a partir das 16 horas, 15h30, nós teremos aqui a nossa cerimônia de comunhão, onde você pode ver a mesa aqui, já está lindamente preparada. A irmã Erli, com todo amor e carinho, organizou para que nós pudéssemos aqui, no final da tarde, nos voltarmos para cá e aqui nós podermos mais uma vez renovarmos com Deus a nossa aliança. Mas eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 33. É o nosso maior desafio. Capítulo 6, o versículo 33. É o nosso maior desafio. Quando estou falando para jovens, entendo que geralmente começo a falar para eles como é que nós podemos amar um Deus que nós não vemos. Como é que eu posso ser fiel a alguém que eu não consigo tocar nas mãos? Um ser, embora pessoal, busca relacionamentos, me ama. A palavra de Deus declaradamente já nos revelou que nós somos amados pelo céu. A prova é clara que há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o Filho de Deus veio aqui a esse mundo, morreu por mim e morreu por você. Ele mesmo, na sua palavra, fica evidente que hoje intercede por cada um de nós e está ao nosso lado em todo momento. Mas ao mesmo tempo é um desafio pessoal amar um Deus que eu não vejo. Sabe que se eu for aqui nessa direção, aqui é meu limite. Eu esbarro aqui e não consigo passar, mas Ele não. Ele vai, Ele vem, transcende todos os espaços, conhece todas as coisas e fala para mim assim que eu preciso amá-lo com todas as minhas forças. Ele não pode ser o segundo no meu coração. Na verdade, não pode ter dois. Ele tem que ser único e exclusivo. Aí vai aqui a minha pergunta: como amar um Deus dessa forma? A sua palavra é muito enfática em dizer o seguinte: olha, eu não quero imagem de escultura, nem em cima, nem embaixo, nada que me represente. Eu preciso amá-lo do jeito que Ele é, em espírito e em verdade. Em Mateus capítulo 6, o verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É o desejo do Senhor. Ele pede para mim diariamente, e na sua palavra tem uma programação voltada para que eu possa ter esse encontro com o Senhor. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para a tela. Na verdade, não quero apresentar algo novo, mas gostaria de reciclar aqui alguns temas, alguns pensamentos. Queria que você entendesse que Deus tem uma programação diária para a nossa vida na sua palavra. Quando nós nos levantamos pela manhã, pode passar, pronto, está aqui. O livro de Isaías fala no capítulo 50, o versículo 4, que toda manhã Ele nos desperta para esse encontro, nos lembrando de que o dom da vida, de fato, é do Senhor. Se nós observarmos para a natureza, nós veremos claramente, quando você logo pela manhã, 4, 5 horas da manhã, quem é que nas árvores começa a louvar o Criador? São os pássaros. Nós somos chamados a cada manhã nos lembrarmos de que a nossa vida é um dom precioso dado por Deus para mim e para você, e eu não posso me esquecer de logo pela manhã, quando eu me levanto, me voltar para o meu Criador, abrir meu coração e louvar a Ele. Ele quer ouvir a minha voz, o meu louvor, as minhas palavras, as expressões que estão dentro do meu coração, as minhas palavras de gratidão, os meus pedidos, as minhas lutas, as minhas vitórias, eu preciso apresentar para Ele. Eu não posso me esquecer em momento algum de que Ele espera que eu faça isso. Agora eu coloquei aqui algumas perguntas, porque acredito que a cada manhã eu e você nós deveríamos nos perguntar: qual é a direção que eu vou? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o direcionamento que eu devo dar na minha vida? Eu não posso me levantar pela manhã sem que eu tenha entendimento que o meu ser criador,
dono do meu coração, da minha vida. É Ele que conduz a minha vida no decorrer desse dia de 24 horas. E no dia seguinte, mais uma vez, eu preciso me voltar aos pés dEle para saber dEle o que é que Ele espera de mim para aquele novo dia. Portanto, as perguntas são: quais são os passos? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode... Bom, aqui já dei uma passada aqui, que eu não vi. Aqui está o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Já que eu entendo e eu me pergunto, o que é que eu devo fazer a cada dia? E a Bíblia fala que a minha vida é conduzida por Ele, e está aqui no livro de Provérbios. Então, eu agora preciso saber dEle, o que é que de fato Ele espera, qual é o caminho seguro pelo qual eu devo seguir. E a Bíblia fala no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 12 e 15, aqui embaixo diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja que conhecer o caminho pelo qual eu devo seguir não é para todos. O caminho pelo qual eu devo seguir é para aqueles que são íntimos do Senhor, aqueles que estão ligados a Deus, que buscam na palavra de Deus a cada manhã, no estudo da lição da escola sabatina, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu acredito, irmãos, que é a nossa maior prioridade. Eu jamais poderia sair da minha casa sem que eu primeiramente soubesse qual é o plano, qual é a vontade de Deus, qual é o sonho de Deus para a minha vida no decorrer de todo o dia. Principalmente se eu preciso tomar algumas decisões importantes, se eu preciso resolver algumas questões, se eu tenho que tratar de algum problema, mesmo que eu tenha que celebrar algumas vitórias, eu preciso me voltar para o meu Deus e consultá-lo e abrir meu coração e falar: Senhor, o que o Senhor espera da minha vida? Estará ao meu lado, lutará as minhas batalhas, irá celebrar comigo as minhas vitórias. Como cristão, eu entendo que essa é a nossa maior responsabilidade. Eu não posso me esquecer, e aqui está repetindo, Deus tem uma programação diária para a minha vida, constantemente. A que horas? Qual é o horário que eu deveria buscar o Senhor? Deve ser logo nas primeiras horas, pela manhã, logo cedinho, quando você ouvir, se você consegue ouvir os pássaros cantando nas árvores. Tem algumas pessoas que fazem o seguinte, já ouvi gente dizer o seguinte: pastor, eu quando me levanto pela manhã, para não me esquecer, eu pego as minhas sandálias e coloco embaixo da cama, porque quando eu me levanto, que vou colocar os meus pés no chão, e as minhas sandálias não estão ali, e eu tenho que pegar as minhas sandálias embaixo da cama, é o momento que eu aproveito para poder me ajoelhar, já que estou ajoelhado, para pegar as sandálias embaixo da cama, aproveito e oro, e apresento a Deus as minhas necessidades. Mas cada um de nós podemos criar um método, uma maneira. Você de repente pode colocar lá o teu despertador, o relógio, um papel, um anúncio, alguma coisa que te faça lembrar, mas jamais deveríamos, no decorrer de um dia, logo pela manhã, sairmos para as nossas atividades, sem que primeiramente o meu coração se voltasse para Deus, e eu abrisse e colocasse para Ele as minhas lutas, dificuldades, para que no Senhor eu me fortalecesse, e alcance a vitória. E tem que ser pela manhã. Veja, às vezes acontece conosco o seguinte, deixa eu ler para você aqui: o culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não deveis orar ocasionalmente e quando tendes um grande dia de trabalho à vossa frente, negligenciar a oração. Veja que acontece conosco o seguinte: nos dias mais intensos, tem tanta coisa para fazer, nós não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer o culto, eu preciso correr para as minhas atividades e vou deixar para depois, em outro momento, em outra circunstância eu oro, e Deus vai entender porque o dia é muito intenso, e ela diz o seguinte: é nesse dia que nós deveríamos dedicar mais tempo para a oração. Se o teu dia é intenso, cheio de problemas, cheio de lutas, dificuldades, é nessa hora que você deveria recorrer para Deus, falar: Senhor, o meu dia vai ser difícil, terei muitos problemas, não permita que eu enfrente os problemas sem a tua companhia, esteja ao meu lado. E aí agora é nesse instante em que nós deveríamos reunir os nossos familiares, nos ajoelharmos, orarmos com a palavra de Deus aberta, e ali naquele instante
Deixa eu falar aqui para aquele pai que tem filho pequeno. Um pai que tem uma criança, seria esse momento para ele aproveitar, para impressionar o coração da sua criança. Sabe o que é você descer no nível de uma criança? Falar numa linguagem de uma criança infantil, para que ele entenda o que você está falando, e ele veja você como sendo o líder espiritual da sua casa, e você vai estar ali, sendo o primeiro a discipular o teu filho, preparando para o futuro, para que no futuro, quando ele assumir a sua família, ele se lembre do que você fez com ele. Eis a razão pela qual Ellen G. White nos fala dessa importância de pela manhã buscarmos ao Senhor. A Bíblia, Ellen G. White fala que Jesus agia dessa forma. Na sua juventude, Jesus buscava ao Senhor, ele tinha comunhão constante com o Pai. A palavra de Deus era a base para a sua formação espiritual, e ao mesmo tempo, socialmente, ele cada vez mais se tornava mais sólido. Veja, poderia voltar, por favor, só uma transparência. Em sua juventude, aqui está, a madrugada, pode passar mais uma vez, pode passar. E o crepúsculo vespertino muitas vezes o encontravam sozinho ao lado da montanha, ou entre as árvores da floresta, passando uma hora silenciosa de oração e estudo da palavra de Deus durante o seu ministério. Pela manhã, à tarde, era o momento que o Senhor reservava para buscar ao Senhor. E às vezes nós nos perguntamos, como é que Jesus conseguiu vencer? Como Jesus se manteve incontaminado nesse mundo, veio como homem e não se contaminou com o pecado? Aqui está o segredo. Jesus se voltava para Deus, abria o seu coração, buscava ao Senhor, permitia que de fato a palavra de Deus pudesse conduzir a sua vida, e ele sabia que no decorrer do dia iria se deparar com tentações, lutas e dificuldades, mas era nesse instante que ele se voltava para o Senhor e clamava para que o Espírito de Deus pudesse estar com ele nas suas lutas. Pode passar mais uma vez? Mais uma vez, veja, no livro Testemunhos Seletos, volume 6, página 278, ela diz o seguinte: unir-se à igreja é uma coisa, Testemunhos Seletos, volume 6, página 278, diz o seguinte: unir-se à igreja é uma coisa, ligar-se a Cristo é outra coisa completamente diferente. Nem todos os nomes registrados no livro da igreja estão o quê? Estão listados no livro do Cordeiro. É uma pergunta que eu tenho feito aqui, já falei aqui uma vigília para os jovens. Nós precisamos compreender uma coisa: não é relacionar-se com a doutrina, não é relacionar-se com a teologia dessa igreja. Não quero em nenhum momento dizer que a doutrina dessa igreja não seja importante, pelo contrário, ela nos identifica como um povo remanescente. A palavra de Deus, ela é sólida, ela nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir, e aqueles que não conhecem a Cristo precisam identificar um povo que ama, que conhece a palavra de Deus como sendo real, mas jamais deveríamos nos confundir na trajetória. Quem na verdade nos salva é Jesus Cristo. É Ele que eu preciso conhecer, eu preciso amá-lo acima de qualquer coisa, eu preciso tê-lo como centro da minha trajetória. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos claramente Pedro, os discípulos sendo discipulados pelo Senhor. Até então, no momento da cruz, por mais que Jesus ensinasse, por mais que o Senhor lhes ensinasse a respeito das doutrinas e das verdades que Ele queria que eles pudessem proclamar, eles não entenderam num todo. Mas após ali, eles passaram a entender quando receberam o Espírito Santo, e passaram a testemunhar e viver próprio Pedro, na cruz fala: eu não quero morrer como meu mestre, mas me crucifique de cabeça para baixo. Pedro tinha plena consciência de quem era Cristo para a sua vida. Mais uma vez, por favor, eu vou passar aqui para baixo. Era nesse relacionamento com Deus, um estudo da Bíblia, voltando-se para o Senhor, que diariamente Jesus Cristo recebia o Espírito Santo. Ellen G. White fala sobre isso. Mais uma vez, o livro de Gênesis fala de uma intimidade, de uma amizade tão grande
entre Adão e Eva e Deus, que a partir do momento em que os nossos primeiros pais pecaram, Deus quando pergunta, Adão, onde é que você está? Adão consegue reconhecer a voz de Deus. Adão tinha plena consciência quem era que estava lhe chamando. Adão estava habituado no período da tarde pela manhã a receber o Senhor, e ali eles conversavam. Era o próprio Deus. Ellen G. White fala que era responsável pela educação dos seus filhos. E no momento então que eles erram, pecam e rompem esse relacionamento com o Senhor, Deus vai na busca deles. Ao ouvir a voz de Deus, Adão e Eva entendem que era Deus que estava ali chamando. Veja o nível de intimidade. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para esse texto de Ellen G. White. Ela diz assim, olha, é por intermédio das Escrituras que o Espírito Santo fala a mente e faz o quê? E grava a verdade no coração. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos conduz. Como que alguém poderá saber, discernir que o Espírito está falando com você, se nós não conhecemos a palavra de Deus? É claro que para nós termos como referência que Ele está falando conosco, eu preciso tomar a palavra de Deus como sendo base, a referência. Ela é regra de fé e prática para a minha trajetória, para a minha caminhada. Imagine que você... Pode passar mais uma vez? Veja, é impossível ser amigo de alguém sem ter conhecimento, relacionamento. O Espírito Santo, Ele ouve as nossas orações, Ele se entristece, Ele nos ensina todas as coisas. João capítulo 6, o verso 26 fala sobre isso. Nós podemos lhe resistir. Ele dirige as atividades da igreja. A partir do momento em que eu estou aqui, e que um pregador, alguém está apresentando a palavra de Deus, e que essa palavra toca no meu coração, eu preciso entender. É Ele que está tentando me convencer, me salvar, moldar a minha vida para que eu entenda o caminho que eu deva seguir. Imagine que você está lá na tua unidade de ação, o teu professor está ensinando para você a lição da escola sabatina, naquele dia, naquele tema, e aquela palavra naquele dia mexe com você, toca no teu coração, e aquela palavra é bíblica. É Deus movendo o teu coração naquele dia para salvar a tua vida. Precisamos entender dessa forma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que ela fala assim, olha, é por intermédio do Espírito Santo que o coração é purificado. Veja, acabei passando. Tem como voltar, por favor? Isso, mais uma vez, aqui. É por intermédio das Escrituras e o Espírito Santo fala a mente, e é Ele que grava no coração a verdade. Eu jamais deveria me esquecer que a palavra de Deus aberta é Deus falando conosco, movendo a nossa vida para entendermos o caminho que nós devemos seguir. Pode passar agora duas vezes. E ela diz o seguinte: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do poder. Irmãos, e aqui eu caminho para o final, mas eu gostaria que você nessa manhã entendesse que Deus tem muitas formas para alcançar o nosso coração. Eu jamais deveria abrir mão da minha comunhão com Deus pela manhã. Logo pela manhã eu deveria me voltar para o Senhor e buscar nele qual é a orientação de Deus para a minha vida. A cada dia, quando eu me acordo, Ele tem um plano especial para me abençoar, para me conduzir, para me salvar, para me manter seguro. Agora, eu preciso ir até Ele, eu preciso me colocar nas mãos dEle, eu preciso estar aos pés dEle, eu preciso permitir que isso se torne uma realidade na minha vida. Quando eu saio da minha casa para as minhas atividades diárias, para fazer e resolver os meus problemas, e eu não me volto para o meu Deus, eu saio desarmado, eu saio despreparado,
É sair para a vida, para as lutas, para os problemas, sem convidar aquele que eu entendo que me dará forças, que vai me conceder a vitória, e ele não estará ao meu lado. É por isso que eu preciso me voltar para ele. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa, é vivendo uma vida a cada dia dependente cada vez mais da pessoa do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos tudo apontava para o Novo Testamento. A vinda de Jesus Cristo foi o ápice. Quando o Filho de Deus colocou os seus pés nessa terra, como seres humanos nós conseguimos enxergar o amor de Deus para conosco. A vontade do Senhor se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. Mas Jesus então logo depois em seguida fala que Ele iria, mas o Consolador ficaria aqui e Ele faria morada no nosso coração. Hoje Deus quer morar dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Fazemos parte desse processo. A cada dia quando eu me coloco diante do Senhor, eu recebo essa bênção na minha vida. É por isso que quando eu ouço uma voz falar ao meu ouvido, vai por esse caminho, e essa voz está em harmonia com a palavra de Deus, eu preciso entender, é Deus conduzindo a minha vida. Quando a voz é soada no teu ouvido, e essa voz está em plena harmonia com a palavra do Senhor, você e eu jamais deveríamos nos esquecer, é Deus tentando nos livrar do mal, para que nós possamos seguir no seu caminho e recebermos a salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos conduza nesse processo.